Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar mais uma aulinha, da nossa EBD. Convido vocês a orarem comigo para Deus falar com cada um de nós através da palavra dele, amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais essa manhã na tua presença. Te pedimos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Nós choramos no nome de Jesus. Amém. Criança, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante. Ele se chama Estevão. Estevão, ele foi um dos diáconos escolhidos, por Deus, através da vida dos apóstolos, que escolheram pessoas para ajudar no serviço da igreja naquela época. Então, abre comigo em Atos, no capítulo 6. Nós vamos ver como que foi a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por enquanto, nós vamos ler até aqui. Então, o que a gente pôde aprender aqui nessa palavra? Que com o aumento, o crescimento da igreja na época, a igreja cresceu demais em números. Ela tinha, por exemplo, 120 no começo, 120 pessoas. E aí, de repente, ela cresceu num número de 5.000 pessoas. E como somente era só os apóstolos, na época que faziam todo o serviço, eles foram muito cobrados, porque começou muitas pessoas ali murmurarem, a reclamarem, da distribuição dos recursos, tanto de roupa, alimentos, vestimenta, tudo, que certas pessoas, igual eles falaram aqui das viúvas, estavam sendo esquecidas, e começaram a murmurar, a reclamar, a comparar, falando que umas recebiam mais do que as outras, que uns estavam sendo beneficiados mais do que os outros e estavam sendo esquecidas. Com isso tudo, os apóstolos pediram para elegerem, para a comunidade elegerem homens nota 10, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, para auxiliar, para estar ajudando com esses serviços na casa do Senhor, na distribuição desses serviços. E com essa eleição, as pessoas elegeram Estevão, escolheram Estevão e escolheram mais homens cheios de fé também. Escolheram e apresentaram aos apóstolos. A comunidade, achou muito boa essa ideia e apresentaram aos apóstolos. E os apóstolos os elegeram impondo as mãos sobre cada um deles. E eles foram instituídos diáconos. Estevão era um desses diáconos que nós vamos falar sobre ele hoje. Estevão era uma pessoa, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de coragem. Por isso que o título da nossa lição é A Coragem de Estevão.
Ele era muito corajoso. Nós vamos ver no decorrer da história o motivo por que ele era tão corajoso assim. Com o aumento, né, da igreja, o crescimento e com o tanto que Estevão começou a servir e a fazer as coisas por ser cheio do Espírito Santo, Deus usava muito a vida de Estevão. Então ele fazia só o bem, ele ajudava as pessoas, ele orava por elas. E Deus, através da vida de Estevão, realizava até milagres, né? Porque Estevão orava pedindo por milagres e acontecia o milagre, mas quem fazia? De quem que era o poder, né? Era de Jesus. Jesus estava usando a vida de Estevão, né? Por ele ser de tanta fé e cheio do Espírito Santo. Com isso, algumas pessoas ali começaram a não gostar dessa ideia. Começaram a não gostar, começaram a acusar e a falar mal desse diácono, de Estevão. Começou a falar em mentiras sobre ele, começaram a falar que ele estava falando mal de Deus, que Estevão falava contra Deus e contra a lei de Moisés, que era o costume da época. Começaram a falar mal de Estevão, a falar mentira. Com isso, algumas pessoas acreditaram. E o que fizeram? Pegaram Estevão e levaram a um conselho de homens para ele ser julgado. Lá, muitos começaram a acreditar nas pessoas maldosas que estavam mentindo sobre Estevão. Começaram a acreditar naquelas coisas e eles começaram a pagar pessoas para também acusarem, falando mal, falando mentira, para Estevão ser julgado por falar mal de Deus e da lei da época. Nisso tudo, gente, aconteceu que nessa hora esses homens aqui começaram a falar mal de Estevão e Estevão começou então nesse julgamento a falar desses homens também, falando assim que essas pessoas falavam que serviam a Deus, mas que eram mentirosos, eram tudo mentira. Falavam que serviam a Deus, falavam que amavam a Deus, mas que no fundo tinham um coração duro e mentiroso, né? E com isso, com essas acusações, as pessoas ficaram o quê? Mais bravas ainda, né? Com mais raiva ainda de Estevão. Estevão foi cada vez mais perseguido, mais julgado por essas pessoas. Começaram a continuar falando que Estevão era um mentiroso, que estava falando contra Deus. Com isso tudo, crianças, as pessoas, com essa acusação também que Estevão começou a mostrar, né, a mostrar a verdade dessas pessoas, que eram pessoas mentirosas, que eram pessoas falsas, que falavam que serviam a Deus, que eram líderes religiosos, que falavam que serviam a Deus, mas que no fundo não serviam nada, né, e desagradava a Deus com suas mentiras e coração duro. Essas pessoas ficaram mais iradas ainda e o que fizeram? Tá vendo? Tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui? Tá vendo que ele tá vendo a boca dele assim? Passar, rangia os dentes. Eles ficavam com tanta raiva, a raiva era tão grande que eles chegavam a ranger os dentes. E o que eles pegaram? Tá vendo na mão deles aqui? Tem o quê? Pedras. Pedras para quê? Para apedrejarem a Estevão, né? E essas pedras, gente, não eram essas pedras pequenininha, levinha, que a gente vê na rua, assim, não, de vez em quando. Mas eram pedras pesadas, grandes e que machucavam. Eles pegavam essas pedras para atirarem, tacarem em Estevão e até a sua morte. Com isso, o que vocês acham que Estevão fez? Vocês acham que ele saiu correndo? Vocês acham que ele fez um milagre e fez as pedras desaparecerem da mão dessas pessoas? Ou vocês acham que ele ficou com muito medo? Não, ele era corajoso, como nós vimos no título, né? A coragem de Estevão. Ele era cheio de coragem. E o que ele fez nessa hora? Ele orou.
entregando o seu espírito nas mãos de Deus. Pediu para o Senhor, né? Falou: Senhor, eu te entrego nessa hora o meu espírito, né? Porque ele sabia que ele ia morrer apedrejado. E logo que ele fez essa entrega, ele ajoelhou, Estevão ajoelhou, levantou suas mãos e falou bem alto: Deus, não condene essas pessoas por este pecado que eles estão cometendo, né? Além de tudo, Estevão pediu isso para Deus não condenar aqueles que estavam atirando a pedra nele. Com tudo isso, criança, nós vemos a coragem, né, de Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nós vemos a perseguição, né, por mais que ele fez só coisa boa, ele foi perseguido também. E na nossa igreja nós temos os diáconos, né? Vamos dar um exemplo. Tem o Leandro, que é o pai do nosso coleguinha Henrique. Tem o Rodrigo, também, que é pai da Ana Sofia e da Isadora. Tem vários outros diáconos. O que essas pessoas fazem? Servem a Deus, servem a igreja, servem os irmãos, servem com alegria no coração, com sinceridade, né? Por amor a Deus, por amor à obra, né? Eles são pessoas que estão sempre prontas a servir ali na igreja. Sempre que a gente chega ali na igreja, eles já estão recebendo nós, né? Cada um de nós. Sempre o que o pastor precisa, eles estão prontos para ajudar. Então, o que é importante, né? A gente vê o tanto que essas pessoas são importantes para Deus, né? E para nós e para a igreja. Então, eu convido vocês a orar. Sempre tá lembrando desses irmãos, dos diáconos da nossa igreja, e colocando eles em oração. Muito importante a gente saber como que eles foram instituídos, né, na época, por causa do crescimento de número de pessoas e porque uns ficavam faltando receber na distribuição, né, ficavam faltando, ficavam sendo mais, começou muita murmuração, muita reclamação, aí foi onde resolveram instituir homens de fé e de boa reputação para serem diáconos, para ajudar aos apóstolos. Hoje nós temos os nossos diáconos. Então eu convido os diáconos, né, que servem na nossa igreja. Convido vocês nesse momento, crianças, junto comigo, a estar orando pela vida de cada um desses diáconos. E assim nós vamos encerrar a nossa aulinha de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, Pai, por mais a Tua palavra, pelo Senhor ter falado com cada um de nós. Queremos também colocar diante de Ti a vida de cada diácono, de cada um diácono, Pai, da nossa igreja. Queremos Te pedir que o Senhor venha fortalecê-los, venha encorajá-los cada vez mais. Enche, Senhor, o coração desses servos do Teu amor, da alegria de Te servir, do bom ânimo. Cuida dessas vidas, Senhor, todos os dias, protegendo-os, Deus, e os livrando de todo o mal. Nós te agradecemos também por mais essa palavra, por cada um de nós e dos nossos familiares, pelos teus cuidados, Senhor, por cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Beijo, crianças, e até a próxima.